Olá, boa noite a todos. Vamos começar hoje a live Psiquiatria, Hormônios e Sexualidade, tá? Eu estou esperando uma colega minha que fez a especialização comigo no ProSex na USP em São Paulo, a Carolina Nakano, né? Para a gente dar continuidade a essa live, tá? Só um pouquinho ela entrando, a gente já vai começar. Mas primeiramente eu queria agradecer também à ACP, Associação Catarinense de Psiquiatria, por disponibilizar aqui esse espaço de abertura para a gente falar sobre a sexualidade, esse tema extremamente importante e que tem sido uma das especialidades dentro da psiquiatria, assim como a psicogeriatria, a psiquiatria forense, a psiquiatria infantil, né, as psicoterapias em geral, né, têm sido especialidades dentro da psiquiatria, assim como a sexualidade, a partir do ano passado, ganhou espaço e hoje é uma das especialidades dentro da psiquiatria, né. Então, queria agradecer novamente a CP por isso, para a gente falar um pouquinho sobre a parte hormonal, a parte clínica. Então, estou esperando um pouquinho só a doutora Carolina de Campinas entrar aqui, ela fez especialização comigo. Aqui. Ela está entrando. Oi, Caio. Tudo Oi, bom? Carol. Tudo bom? Tudo Boa bem? noite. Então, eu estava inicialmente falando sobre o nosso tema, a psiquiatria, hormônios e sexualidade. Então, que a Sim, gente vai falar um pouquinho aqui na Associação Catarinense de Psiquiatria. sim. Obrigado por Uhum. se disponibilizar aqui para participar, tá, dessa live. Você que tem um domínio na parte hormonal bastante expressivo, né, Carol? Uhum. Eu Uhum. estava contando para as pessoas que você fez a especialização comigo em São Paulo, lá, e Uhum. queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas ali saberem sobre você. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, você, né, pelo convite e também a associação, né, por essa oportunidade de a gente estar unindo aí duas especialidades que se interlaçam, né, faz uma comunicação muito grande dentro do universo da sexualidade, né. Bom, meu nome é Caroline Nakano, eu sou médica ginecologista, né? Fiz minha residência e faculdade de medicina na Universidade Paulista, né? Na Unesp, Faculdade de Medicina de Botucatu. E logo que eu saí da residência, eu comecei a prática do consultório e percebi uma demanda muito grande de um assunto que mais recentemente a gente tem visto não só dentro das sociedades, né, mas inclusive no curso de medicina em si. Ou seja, então durante a minha graduação e durante a minha residência médica, eu não tive acesso ao universo da sexualidade. A gente tinha coisas, né, que a gente lia tal, mas não tinha de fato nem uma matéria dentro da graduação e nem na residência médica, né? E aí, por conta dessa demanda, das queixas de desejo, né? E aí depois a gente aprende o que de fato é o diagnóstico da falta de desejo. Eu fui procurar a pós na USP e a gente se conheceu lá fazendo essa pós, né, Kai? Foi muito bacana, aqueles 2 anos de estudo intenso e muito conhecimento, né? Porque vem toda uma diversidade de áreas que se unem ali para estar trazendo conteúdo para gente, né? Então foi muito importante, acho que uniu bastante coisa, né? Uhum. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, né, os psiquiatras, leigos, talvez geólogos, urologistas, que puderam estar aqui presentes hoje. Então, que legal, eu acho, né, Carol, a gente tem um papel social de desmistificar, de diminuir estigmas, diminuir tabus, né? Assim Sim. como aqui a gente na psiquiatria nós falamos muito de
psicofobia, né? E na Uhum, sexualidade está muito entrelaçada a homofobia, a transfobia, o número uhum, de suicídios em transtorno de identidade, né? Então, apesar de que hoje a gente não vai falar sobre isso, a sexualidade ela precisa ser melhor esmiuçada, precisa ser sim. melhor detalhada. E que bom Uhum, que a gente teve esse espaço aqui para falar sobre ela, uhum, mas nem sempre ela tem só esse papel de esclarecimento, de uhum, mudança social, né? uhum. Eu digo que a psiquiatria, a sexualidade, ela tem um papel, ela entrelaça a parte científica e um pouquinho poética, né? Porque Sim. a gente vai abranger não só a parte hormonal aqui, a parte neurotransmissores, a parte neuroquímica, neuroanatômica, que a gente vai falar um Uhum, pouquinho no ciclo de resposta. É claro que a gente não vai conseguir esmiuçar tudo, uhum, mas pelo menos dar um start inicial. Até eu uhum, comparo, às vezes, a sexualidade aquele livro do Gabriel Garcia Marques, Os 100 Anos de Solidão, em que uhum, ele fala sobre tantos sentimentos ali, dá para sentir o gosto da fruta, a característica da fruta, a parte visual da sinestésica, né? Eu acho uhum. que a sexualidade ela é um pouco isso. E é É. tudo envolve a parte mental, a parte periférica, que é Uhum, que desencadeia toda uma resposta fisiológica no nosso corpo. Ela modifica a personalidade, sim. ela vai gerar um sentimento de ligação entre as pessoas. Então, todo esse feedback positivo, essa gangorra entre o positivo e o negativo, vai propiciar que esses indivíduos tenham uma sensação de qualidade de vida. Na psiquiatria a gente fala muito sobre qualidade de vida e certamente a sexualidade é um dos pilares de relacionamentos, da sensação de conforto interno, Uhum, né? uhum, Crenças sim. funcionais, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso você tocou num ponto muito, muito importante, sabe, Caio? Porque, assim, a nossa função, ela vai desde a questão, vai muito além da questão de tratamento, né? A gente entender esse indivíduo que vem com uma queixa sexual, né? É muito importante, quer dizer, entender como foi a educação sexual, quais os conceitos que essa pessoa tem em relação à sexualidade de uma maneira geral, entender que saúde não é só ausência de doença, né? Quer dizer, a Organização Mundial de Saúde coloca muito isso, quer dizer, a gente não tem só um conceito de ausência de doença, a gente quer estabelecer saúde e o conceito, a própria sexualidade, ela é vista, né, como você bem citou, como um dos pilares da qualidade de vida. Então, hoje, mais do que nunca, talvez, acho que as pessoas têm procurado esse conceito de qualidade de vida e a gente sabe que a sexualidade está enquadrada nesse universo, nesse conceito, nesses pilares mesmo. E como você bem disse, né, a sexualidade tem essa questão poética, tem essa questão antropológica, né, de conhecimento de mundo, né, cultural, né, quer dizer, o que eu estou falando hoje aqui pro brasileiro é diferente se eu for falar na Índia, né, a gente vê, dentro da ginecologia, eu vejo tanta diferença entre a presença de uma menstruação para nossas mulheres, né, a mulher brasileira e a mulher indiana, por exemplo, né, que muitas culturas consideram a menstruação uma sujeira, né, então, e tudo isso faz parte dos conceitos de sexualidade, né, entender como que esse balanço se dá e por que a gente tem a sexualidade num amplo espectro, não só na visão biológica, né, reprodutiva, é bem bacana, foi um ganho muito grande, eu acho que a pós trouxe isso pra gente também, né, esse conhecimento de mundo em relação à sexualidade. Eu acho muito legal essa visão poética também, né, eu acho que você tem muito disso, né, e eu acho isso muito, muito bonito, a gente poder trazer essas coisas que vão além do estudo da ciência, né? É uma outra ciência, é uma ciência literária, né? Então acho muito legal a gente ter essa. É muito rico falar de sexualidade e falar nesse nível, assim, porque é muito, muito interessante mesmo. Uhum. Então, eu até queria também me apresentar para algumas pessoas que podem me conhecer, outras não, aqui na Associação Catarinense. Eu sou Dr. Caio Gueno, sou psiquiatra aqui pela Secretaria de Estado de Santa Catarina e
fiz a especialização em sexualidade com a Carol lá na Prosex, em que tivemos a mentora aqui, a presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, a Carmita Abdo, então, que é uma pessoa, além de ótima oradora, uma pessoa que tem uma capacidade de agregação muito forte. Bom, eu queria só também falar sobre isso, né? É interessante porque eu dou aula ali para os alunos de medicina e é interessante como eles relatam essa dificuldade de aulas sobre sexualidade, como você tinha dito ali, que é bem comum. E não só, eu imagino que na psicologia, quem é psicólogo aqui, em outras áreas também, inclusive entre ginecologistas e urologistas, e na clínica médica, geralmente tem pesquisa mostrando que muitas vezes são especialidades que às vezes até não perguntam assuntos referentes a prazer sexual, desejo, excitação, componentes da sexualidade durante a consulta e o paciente tem uma vergonha de perguntar sobre esses assuntos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nos cursos foi tentado analisar todos os cursos de psiquiatria e apenas 25% deles tinham aulas, eu não digo nenhuma quantidade de aulas necessária, só ter aulas sobre sexualidade. Então, Sim. como a gente está abrindo esse universo e ele precisa de espaço, tá? Para que a gente possa crescer, se desenvolver, né? Sim, Apesar sim. de ter estudos desde a década de 40, pelo menos, né? Claro que Freud abriu, né? Mas Matthew Johnson na década de 40. Então, podemos começar, talvez, após essa introdução, né? Carol. Sim, sim. Acho que vale um pouquinho a gente começar a falar sobre, porque quando a gente começa a falar das disfunções, a gente precisa conhecer um pouquinho do que é função sexual, né? Ser um ser, né? Ser uma pessoa disponível, apto, saudável à atividade sexual, determina, precisa, né? São necessárias algumas coisas que são inatas nossa, né? Quer dizer, o engajamento sexual é algo biológico, né? E precisa de um balanço hormonal, né? Assim, como o Caio falou, desde a década de 40 e as publicações da década de 50, que são os estudos que mais marcam, né, a sexualidade, mas como você disse, né, Freud veio antes, né, Kinsey também veio antes, e mais ou menos, na verdade, Kinsey veio mais ou menos na época de Master Johnson, né? Isso. E eles trouxeram aí o conceito de que, imagina, né, estudar na década de 40, publicar na década de 50 um livro sobre a atividade sexual humana, né? Foi muito difícil para eles fazerem isso, né? A faculdade não permitiu estudos na sexualidade, ele teve que fazer estudos observacionais com as prostitutas, com profissionais do sexo, né? Então, através disso, ele descreveu, né, que ele, né, Master e Johnson, né, que é a Virginia Johnson, descreveram aí o que eles chamaram de resposta sexual, né? É um conceito linear, né, que a gente fala, né, Caio? Um conceito que partiria do princípio que da excitação, né, a pessoa estaria excitada, e daí da excitação entraria para um clima sexual que mais tarde foi chamado de orgasmo, né? Então a gente fala excitação barra orgasmo, depois entraria num processo de refratário ou de descanso, né? De pausa, vamos dizer assim, né? Aí um pouquinho mais para frente, nos estudos, né? Veio uma outra pesquisadora que disse, olha, peraí, né? Ninguém começa uma atividade sexual excitado, a gente começa, tem algo que vem antes que nos torna motivados a fazer isso, né? E foi introduzido, então, o conceito de desejo, que é uma coisa que surge muito no consultório pra gente, né, Caio? Quer dizer, essa coisa do não tô tendo engajamento, não tenho motivação, não tenho tesão, né? E aí veio o conceito, então, de desejo sexual antecipando a excitação. Né? Então, desejo, excitação, o clímax seria o orgasmo e depois esse período refratário de resolução, de descanso, de sensação muito grande de prazer. Né? Você quer falar um pouquinho do ciclo da Bação? Você quer que eu... Pode ser. É interessante, assim, colocando alguns pontos até que você tinha dito.
Master e Johnson, né, da década de 40, eles conseguiram avaliar até em laboratório, né? Só que tem as críticas ao Uhum. processo deles por serem indivíduos altamente engajados. Então, Isso. por isso, e ninguém conseguiu replicar todas as características deles, mas foi interessante. Kinsey, né, na década, também um pouco depois, na década de 40 também, publicou coisas referentes a comportamento sexual, mas eram vanguardistas, indivíduos que estavam começando a tentar colocar em prática. Imagine vocês que estão aqui assistindo, perguntar sobre sexualidade naquela época, e ainda hoje já é difícil, né? Porque causa Uhum. viés, a pessoa tende a responder uma coisa que pode agradar mais a pessoa que está ali na frente, né? Uhum. Depois, como você estava citando, veio o Kaplan na década de Uhum. 70 que começou a falar sobre desejo, que era Isso. sobre como que é os pensamentos, as fantasias, a motivação, o Uhum. impulso que vai fazer o indivíduo procurar o reconhecimento, né, a Uhum. atratividade com parceria, no caso, né? Sim. Até eu acho legal a gente colocar isso, porque como a gente foi mudando também o processo de transformação nosso de terapeutas, cuidando Uhum. até nos termos que a gente usa, porque a gente tem que É. tentar englobar tanto indivíduos hétero como homossexuais, transexuais Uhum. aqui. Por isso que a gente tem Uhum. esse preciosismo na hora de falar parceria, porque Isso. ah, Uhum. podem ser pessoas do mesmo sexo, né? Isso, exatamente. Para a gente importa essa vontade e engajamento da sexualidade, da atividade sexual, né? Não importa a Sim, orientação ou as questões de gênero, né? sim. E aí chegou essa questão da Basson em 2000, Uhum. 2001 ali, né? Uhum. Que é um ciclo, um modelo circular. Então, Uhum. porque antes dela havia a questão do desejo sexual. E o desejo sexual era muito mais relacionado pessoas que tinham que não tinham o desejo sexual espontâneo eram vistos como patológicos. Então, ela percebeu que muitas mulheres elas tinham um desejo, só que era responsivo, conforme a intimidade. Elas saíam de estados que ela dizia neutros, né? Em que não estavam totalmente engajadas, e conforme o estímulo, o toque, as questões verbais, né? Conforme ela ia se engajando, a intensidade, a frequência do estímulo, ela poderia ter um desejo que a gente chama de responsivo, né? Uhum. Então, e daí desencadearia toda a cascata da excitação, né? Por isso que hoje, no DSM, os critérios diagnósticos englobam tanto o desejo quanto a excitação nas mulheres, né? Isso. Então, Uhum. hoje é muito difícil diferenciar se a mulher vai ter às vezes ela parte da excitação, conforme o toque, a parte verbal, e aí sim, a parte central, né, a mente começa a produzir um desejo, né? E aí, Uhum. conforme o estímulo, etc., ela vai chegar ao clímax, ao orgasmo, né? Isso. Uhum. É, e eu Tudo acho que é interessante que a Basson traz muito essa questão de que a mulher sai da neutralidade portanto, responde a um desejo responsivo, né? Ela possui uma resposta sexual se for estimulada. E um outro conceito que eu acho muito legal que vem associado ao ciclo de resposta sexual que a Basson traz é a questão da intimidade sendo vinculada ao prazer não necessariamente orgástico. Então, assim, a paciente pode se sentir, sim, com prazer numa relação, né, o paciente e a paciente, né, porque no primeiro momento a gente vê o ciclo de resposta sexual da Basson mais vinculado ao desejo ou à resposta sexual feminina, mas óbvio que também tem alguns homens que têm esse não é tão linear, né, quanto Master e Johnson e Kaplan haviam postulado. E eu acho isso muito bacana porque tem a questão da intimidade, então muitos casais que já têm aí um bom tempo de relacionamento, para muitos deles a intimidade, o prazer da parceria não necessariamente precisa terminar num prazer orgástico, físico, né, real, né? Então acho que isso é bem legal que ela trouxe, né, de novo, assim, além do conceito de desejo responsivo. Claro que de 2001 para 2020 já tem outras teorias que Isso. talvez, como você falou, né, o ciclo não dá para ser só para as mulheres, esse ciclo Uhum, circular, assim como nem todas as pessoas
se enquadram nele. Porque há casais, eu acredito que você também deve atender pacientes assim, que têm ótima intimidade e interação, não tem problemas tecnicamente de críticas, de problemas da Relacionais, né? interação Uhum. profissionais, de parceria, né? Não tem problemas clínicos ocasionando, porém, mesmo com intimidade, acabam não conseguindo ter relações sexuais, né? Sim. Uhum. Mesmo entendendo que tem desejo sexual, mas acabam não tendo, se distanciando Sim. de alguma forma, né? Sim, sim. Então, Uhum. que aí coloca em xeque essa possibilidade, mas claro, aqui a gente vai tentar utilizar esse modelo e a gente Uhum. vai partir, talvez, para esclarecimento, assim, de cada uma dessas fases, que Uhum. encontra-se o desejo, a Uhum. excitação, Uhum. e conforme a frequência e intensidade desse estímulo for adequada, né, a Uhum. atratividade do casal acontecer, ela pode chegar, ela e ele podem chegar ao clímax, ao orgasmo, né? Isso, exatamente. O funcionamento sexual é a partir do momento em que a pessoa tem engajamento, porque muitos pacientes pensam, estando num relacionamento de longa duração, pensam que a sua resposta sexual de 10 anos de relacionamento, por exemplo, vai ser igual né, vêm ao consultório queixando, eu não tenho mais desejo, né? Porém, quando ficam lembrando do tempo em que tinham, sei lá, 1 ano, 6 meses de relacionamento, 2 anos de relacionamento, em que a gente visualiza muito mais o desejo espontâneo, né? E quando a gente questiona exatamente isso, mas se você for estimulada, se você estiver, se o seu relacionamento, óbvio que a gente também pergunta as questões relacionais, né? Mas se você trocar carícias, né? Se você ouvir uma música, se você dançar, se você refletir sobre suas fantasias ou dividir suas fantasias com o parceiro ou a parceira, você consegue entrar, engajar na sua relação sexual? Sim, consigo, eu atingo orgasmo. Então, muitas vezes a pessoa acha que ela está com, de fato, uma disfunção e ela não tem, né? Ela responde muito bem ao estímulo. Então, isso tem que ficar claro também, que eu acho que entra aí nos critérios que você mencionou do DSM, né? Que a pessoa precisa ter uma queixa que seja maior que 6 meses, né? Tenha que apresentar os sintomas em 75 a 100% das vezes, seja não tendo interesse sexual, seja não tendo orgasmo, ou no caso das mulheres, apresentando aí uma dor genitopélvica, né? Ou seja, uma dor na penetração, ou qualquer incômodo durante a relação sexual, seja no toque, né? Seja até mesmo na masturbação. Então, não é só porque eu estou num período relacional não muito bom, em função de vários motivos, né? Pode ser crise financeira, pode ser algum problema no trabalho, que necessariamente aquilo é classificado como uma disfunção sexual, né? A gente precisa desses critérios aí que nos guiam, né? 6 meses, não tendo resposta, com mais de 75% das vezes dos engajamentos, seja para ter relação, seja para ter orgasmo, seja para decidir ter a relação, né? A motivação, o impulso, é que a gente de fato vai considerar uma disfunção, né, Caio? Sim. E aí a gente entra nessa questão do desejo sexual, né? A gente podia entrar Uhum, nessa questão, claro que a gente vai falar toda da circuitaria, a uhum, neuroquímica, neurotransmissores que sim, podem estar. Por isso, eu acho que saber essa fisiologia é importante, porque a gente, baseado nisso que a gente pensa no tratamento, talvez, entender uhum, bem a etiologia, a causa da questão, né, da pessoa uhum, que nos procura, é essencial para que a gente nos norteie, né, conforme uhum, a característica daquela pessoa, né? Então, uhum, o desejo sexual até o que me diferencia, porque eu também tenho a questão da psiquiatria, o paciente que não me procura, muitas vezes é difícil de distinguir entre, por exemplo, o desejo sexual e o desejo em outras esferas. Tesão, libido, aquela questão de ele ter a prazer em realizar as tarefas dele. Por exemplo, isso diferencia de um quadro depressivo. Geralmente, um quadro depressivo, por exemplo, a pessoa vai ter diminuição do desejo em várias esferas. Então, eu uhum, digo que é uma energia vital que faz com que as pessoas procurem ter engajamento, procurem ter envolvimento, procurem que outras pessoas possam se envolver com ela e ela tenha algum grau de atratividade, então é uma reciprocidade, né, que faz com que
crie vínculos e duradouros ou não, né? Mas a Sim. questão que faz com que é uma energia vital que faz ela não só buscar novas, uma parceria sexual, mas faz com que ela levante pela manhã, procure trabalhar, Sim. ter amigos, ter interações. Então, Uhum. ela é muito mais ampla, é um impulso de agir, né? Então, e no Uhum. parte sexual não deixa de ser. Por isso que, às vezes, quando o desejo sexual está diminuído, não há a reciprocidade, ela não é receptiva, ela ou ele não são receptivos a uma abordagem, assim como eles não têm impulso de ter Isso. um ato sexual, né? Então, não só o desejo, aquela parte de pensamentos, fantasias, pode estar diminuído, Uhum. como a receptividade. Então, a mulher começa a ter a sensação que ela já não, ela primeiro ou não, nunca procurou ou não procura mais Uhum. depois desse período, ver contos, ler sobre assuntos. Ela até diz assim, eu até acho bonito meu parceiro, por exemplo, mas não, não quero responder, não Uhum. quero intervir nas abordagens dele, não quero aceitar, né? Sim. Não tenho Sim. pensamentos nem e não é não só referente a ele, mas não tenho pensamentos referentes a outras pessoas, né? Uhum. E aí e aquilo, como você também citou, além do tempo, durabilidade, de permanência desse quadro, e causa sofrimento para esse homem e essa Isso. mulher que tem o Uhum. desejo de viver, né? Isso, exatamente. Que faz parte, né, desses critérios que você comentou em relação ao DSM, né, quer dizer, tá gerando sofrimento importante nessa pessoa em função de não estar conseguindo o engajamento sexual esperado, vamos dizer assim, e não pode estar associado a outras doenças psiquiátricas, né, assim, ou até problemas de relacionamento. Então, a gente não pode falar, por exemplo, num relacionamento em que a gente encontra quadros de violência, né? Aí isso tá excluído do quadro de disfunção sexual, né? Ou uso e abuso de substâncias, né? Então isso a gente não se enquadra dentro do quadro de disfunção sexual exatamente porque existe aí uma outra necessidade aí orgânica ou situacional, relacional que precisa ser tratada, né? Sim. Eu acho que sempre, assim como você falou do tempo e do sofrimento, tem a que a gente tem que sempre analisar como que é até o DSM coloca como a análise de como que é o relacionamento desse casal, né? Imaginar que esse Uhum. casal tenha problemas na vertical, vão ter uma resposta satisfatória na vertical, na cama, né? Não é possível. Exatamente. Se na vertical não está tendo, na horizontal não, vai continuar não tendo, né? Não tem. E também e como que é a parceria? Será que tem problema clínico, outras Uhum. disfunções sexuais, né? Sim, É um com ejaculamento certeza. precoce, uma disfunção erétil, uma mulher anorgásmica que retroalimenta e tem diminuição de desejo, né? Com Fatores certeza. culturais, fatores Uhum. culturais, por exemplo, que religiosos, de Uhum. educação, familiares que foram muito enraigados nesses Uhum. indivíduos, fazendo com Sim. que elas, por exemplo, uma paciente minha que ela dizia que muitas vezes o pai dela, quando pequena, dizia que depois de todo um prazer, você vai ter um desprazer, né? Então, Uhum. toda a iminência de uma relação sexual, ela sentia que ia ter um sofrimento posterior. Então, isso também é importante, né? Sim, Avaliar. sim, Então, sim, como que é a religiosidade sim. desse indivíduo que está procurando a gente, né? Uhum. Fatores culturais, entre outros, problemas Uhum. de vulnerabilidade, alguma questão psíquica, causas depressivas, de Uhum. ansiedade, né? Uhum. Depressão, no caso, diminuindo o prazer em várias esferas, não só na sexual. Então, saber se Uhum. foi causado antes, né, a tristeza, a perda de vontade de fazer as atividades em geral, que antes eram prazerosas, né? É. Uhum. Ansiedade, teria tensão muscular, preocupação excessiva, dificuldade de concentração, né, que podem estar Uhum. Isolamento presentes, social, né? isolamento. Então, né, não neste momento, mas assim, né, quando a gente tá e a pessoa não se interage, né, com outras pessoas, não tem vínculos, né, Caio, não forma vínculos, né, acho que tem todo esse contexto de relacionamento, de amizade, enfim, né, de possibilidades de
de ganhos, né, afetivos, né, quando a pessoa ela se isola dessa possibilidade afetiva, afetuosa, tem que entender o porquê que essa pessoa age dessa maneira e o que, né, o que ocasionou isso, né. Eu estava aqui ouvindo você falar e fico pensando também nas questões que muitas pessoas acham que as disfunções sexuais, a causa principal pode ser abuso sexual. A gente tem, sim, né, como causa, né, de muitas disfunções, o abuso sexual, né, mas assim, nem sempre está relacionada à falta de desejo, né, pode estar relacionada à dor, pode estar relacionada a transtorno de orgasmo, né? Quer dizer, a pessoa não atingir o clímax sexual e às vezes até nem querer se relacionar, né? Então, são vários as possibilidades e também a gente tem o outro lado, né? O lado do compulsivo, do sexual addiction, né? Que é o compulsivo sexual, né? Então, não é só a falta, né, teoricamente, aí de vontade, mas às vezes o excesso também, né? Então, acho que é importante a gente pensar que como a resposta sexual ela é uma resposta cerebral e por isso muitas vezes tem a ver com muitas das medicações que vocês utilizam, né? Os psiquiatras usam muita medicação que vai usar a linha dopaminérgica, serotoninérgicas. Então, a gente precisa entender como é que isso está acontecendo dentro do cérebro, né? Quer dizer, a gente precisa de fatores que vão nos excitar e a gente também precisa de fatores que vão inibir a atividade sexual, porque eu até brinco com as pacientes, eu falo assim, gente, essas vendas de internet têm um orgasmo como de 10, 15 minutos, ninguém consegue isso, né? Porque senão o nosso organismo foi preparado para ter uma resposta cardíaca, de aumento aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, até pela liberação desses neurotransmissores e ativação dessas vias, né, vamos dizer assim, para que a gente fique excitado, para que aumente a frequência respiratória, frequência cardíaca, e não dá para ficar nesse topo o tempo todo, né, vamos dizer assim, de nível de estresse, né, de excitação, vamos dizer assim, né, senão a gente tem uma parada cardíaca, a gente não tem como. Então, o orgasmo é algo que as pessoas às vezes ficam, não, mas quanto que dura? Será que eu posso atingir 10 minutos? A literatura fala em torno de 4 a 10 segundos para o orgasmo, né? Então, a gente não, você pode entrar num outro, né, numa sequência de orgasmos, né, a depender aí da idade do paciente, enfim, né, se mulher ou homem também depende, né, então, mas só que você não sair dele por muito tempo também não é isso que acontece, né, ele vai acontecer na medida que tiver um nível de excitação, né, e depois você entra no relaxamento, você pode entrar de novo no nível de excitação e ter um novo orgasmo, mas acontecer isso perenemente por 10 minutos não tem como, pelo menos por enquanto. E até a Daisy ali perguntou quais seriam os níveis de testosterona adequados para um quadro de desejo, né? Claro que eu vou começar, depois você até acrescenta, talvez tenha mais habilidade com isso, mas normalmente 300 nanogramas por decilitro que representaria o nível mínimo ali para os homens, até uns 900, porém a gente tem que desmistificar essa questão que muitas vezes, claro, falando dos homens, depois talvez das mulheres ali, tipo assim, pode explicar mais da especialidade, né? Que a gente tem que desmistificar. Eu recebo muitos homens que têm níveis, nem sempre nem são próximos ao nível mínimo, porém cheio de ansiedade. Hoje em dia a gente não pode pensar que uma coisa, a parte orgânica, hormonal, está dissociada da parte psíquica. Imagine um indivíduo que tem varicocele, que tem a diminuição de testosterona e por muitas vezes meses a anos ficaram com dificuldades sexuais. Isso certamente vai causar um feedback negativo. Essas experiências repetidas de dificuldade vão causar uma dificuldade de, mesmo depois de tratado, aí não se recompor de certa forma. Então, claro que no hipogonadismo, em que há uma diminuição expressiva da testosterona, muitas vezes, sim, eles vão ter disfunções
eréteis, por exemplo, mas o Uhum. contrário, a diminuição de desejo, no caso, mas o contrário, muitas vezes, todo paciente que tem diminuição de desejo vai ter diminuição vai ter quer dizer, diminuição de testosterona, vai ter diminuição de desejo? Não, né? Então, nem Uhum. sempre Exato. a gente tem que identificar. Existem, até o DCM mesmo, em alguns artigos mostram que isso há um viés nisso, assim, mostrando que não é realmente Uhum. uma associação direta. Alguns trabalhos mostram que não é compatível, né? É engraçado essa coisa da testosterona, né, Caio? Como isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito e as pessoas vinculam muito com a testosterona, né, ao ato sexual em si ou à vontade sexual em si. Mas assim, se eu for citar aqui, né, começar a citar todos os neurotransmissores e hormônios envolvidos na sexualidade, são vários e todo mundo pegou a testosterona, falou, essa aqui é a coisa que me dá, que vai me dar resposta para tudo dentro da sexualidade. Dentro do universo da resposta sexual humana, né, a gente sabe que a dopamina tem papel fundamental, na verdade, a gente até considera ela um neurotransmissor de principal ação, assim, porque é ela que dá a tal da motivação sexual, mas tem envolvimento de melanocortinas, tudo isso em nível cerebral, né? Sim. Melanocortinas, noradrenalina, né, a ocitocina, né, que as pessoas falam, é o hormônio do amor, é o hormônio do vínculo, ela é extremamente fundamental para dar resposta nas áreas genitais, né, então, e aí a noradrenalina é responsável por estar nos proporcionando, né, a excitação, né? Então, no homem ali a ereção, a mulher a lubrificação e todo o engurgitamento da região vulvar, né? Eu falo sempre para os pacientes assim, para o homem ter uma ereção, eles precisam de mais ou menos 50 ml de sangue, né? Em mulher são 500 ml, né? Para que a pelve toda esteja preparada. Então, existe uma diferença aí de resposta anatômica, né? Para o engajamento, a penetração, né? O ato sexual em si, quando a gente está falando aí no ato sexual heteronormativo, né? Mas isso, óbvio, para que haja penetração, a mulher precisa estar lubrificada, né, considerando no sexo biológico, né, mas a gente também tem a ação das substâncias que vão inibir, como eu disse, a gente não fica nesse estado por todo o tempo, e antes da inibição, tem aí sim a ação dos hormônios esteroides, que seriam, no caso da mulher, a testosterona e o estrogênio, que são fundamentais, mas não são atores principais, eles precisam estar presentes. Né? A dosagem é uma coisa muito interessante porque assim não existe uma relação entre a partir desse valor na mulher, né? A partir desse valor eu tenho níveis considerados legais para a pessoa estar tendo relação ou engajamento sexual. A gente não tem isso. A literatura fala muito a respeito disso e como a gente teria, por exemplo, no diabetes, né? A glicemia de jejum de tanto, a HB glicada de tanto. Fizemos o diagnóstico de diabetes. Então, para o diagnóstico de transtorno do desejo, nós não temos esse valor para nenhum dos neurotransmissores, para nenhum dos hormônios esteroides, né? E Sim. por isso que, assim, a dosagem da testosterona, como você bem colocou, não faz sentido muitas vezes, porque a gente está aqui falando, né, que existe essa necessidade de interação aí entre o lado orgânico do que está acontecendo com esse indivíduo do ponto de vista físico. Será que ele não tem uma doença de base? Ou talvez um hipotiroidismo, né? Ou então essa mulher está entrando na menopausa, que aí eu tenho um déficit de hormônios esteroides, né, estrogênio e testosterona, que vão diminuir uma série de outras, que vão proporcionar uma série de outras mudanças no corpo dessa mulher. E eu estou só pensando na testosterona, né? Então, acho que e aí a gente colocar todas essas questões situacionais de convívio, de relacionamento, de própria capacidade de interação, né? Enfim, eu acho que o indivíduo é muito complexo para a gente considerar um número, né, no valor do hormônio, né? Eu vou considerar, e vou taxar, e vou carimbar a testosterona como algo, tanto que nós não temos esse valor, né, dentro né, como você mesmo falou, para os homens também.
que muitas vezes os exames, a gente acha que só a testosterona total, muitas vezes é necessária, Isso, não pedem testosterona livre, não pedem isso, SHBG, que é proteína carregadora, a albumina também, né? isso. Há Uhum, cálculos, as partes que classificam melhor essa testosterona realmente para ver se realmente está baixa mesmo, né? E isso. como você falou, então é necessário um preciosismo. O laboratório muitas vezes vem errado. Esse que é a Isso. artigo mostrando isso. Uhum. E essa secretaria, ela é muito mais ampla, como você falou, tem a dopamina, a ocitocina, o glutamato, que são que Sim, glutamato. estimulam, né? Por Uhum. isso que às vezes medicações, inclusive que têm o efeito dopaminérgico na psiquiatria, são um pouquinho mais estimulantes, né? Por isso a Uhum. bupropiona, a vortioxetina, a Brintelix podem estimular, né? Eu vou falar um Uhum. pouquinho sobre isso, mas o efeito GABA dos benzos podem reduzir um pouco, são inibitórios, né? Por isso os Uhum. antagonistas, o efeito dopaminérgico, por exemplo, alguns vitamínicos, algumas substâncias que são usadas na psiquiatria, levodopa na parte neurológica, são estimulantes, por exemplo, né? Já o fator contrário, por exemplo, antagonistas dopaminérgico, que são medicações que são usadas para psicose em geral, para esquizofrenia, entre outras, até para estabilização de humor em transtorno bipolar, também tem um componente inibitório. A gente muitas vezes acha que só a prolactina, que essas medicações aumentam, que Uhum. interfere, né? A prolactina é uma substância que é que após parto a mulher acaba apresentando até para criar um vínculo com o bebê, né? Sim, sim. Porém, ela Uhum. começa, algumas medicações para esses quadros podem aumentar essa prolactina, Sim. diminuir, Uhum. diminuir o efeito dopaminérgico e aí sim ser Uhum. extremamente catastrófico. Uma coisa que também é bem interessante, que eu esses dias estava escolhi um artigo para mostrar para os alunos de medicina ali que eu estava apresentando, que era justamente a taxa de aderência, né? O que que fazia com que os pacientes diminuíssem a aderência, não voltassem nas consultas. Eu não digo, claro, isso é na cardio, na endócrino, mas na psiquiatria havia um artigo específico que fazia com que a taxa de abandono do tratamento e da medicação, né, que era as queixas sexuais eram as que encabeçavam as principais, diminuição do libido e a anorgasmia eram as principais que faziam que o indivíduo abandonasse o tratamento. Então, se a gente partir do princípio que mas a pessoa não tem um engajamento, mas se está interferindo nessa esfera sexual, no vínculo conjugal desse indivíduo, é natural que ele vai acabar se abandonando. Então, como que a gente não tem esse preciosismo de cuidar com relação ao que a gente vai colocar? Se isso é um Sim. fator importante, é um dos pilares da vida dele, será que não perguntar e saber se ele vai ter aderência, então, saber como que vai ser a manutenção desse tratamento é muito importante. Então, Sim, saber sim. circuitaria é muito imprescindível, né, Carol? Uhum, sim, sim, com certeza. Eu acho que a gente tem uma oportunidade, e eu acredito que isso tem a ver com a evolução da capacidade das medicações, né? Eu acho que as medicações passaram por um processo evolutivo, né? Falando assim especificamente da parte ginecológica, a gente tem 60 anos esse ano do lançamento do primeiro anticoncepcional. A gente sabe que lá nos anos 60, né, foram pílulas com dosagem extremamente altas, né, com efeitos colaterais muitos, com eventos de trombose, né, que acabou fazendo com que os estudos melhorassem essas substâncias, e eu acredito que para vocês também, né, quer dizer, você ter uma seletividade melhor na qualidade desses antidepressivos, enfim, e para a gente na área ginecológica, as pílulas anticoncepcionais vieram com a gente chama de nova geração, né, com dosagens melhores, com um tipo melhor de estrogênio, que obviamente me faz sempre pensar, e com o olhar da sexualidade, pensar como que é a vida sexual dessa paciente, questionar isso, ouvir, né, Uhum. porque eu acho que esse lugar, o nosso lugar é um lugar de escuta, né, e saber definir, trilhar com a paciente aquilo que de fato está sendo importante para a vida dela, dentro das queixas que ela traz para o consultório. Porque muitas vezes ela vai me falar que a pílula anticoncepcional, ela vai ouvir que a pílula anticoncepcional baixa a libido.
Através dos estudos, né, existem estudos controversos em relação a isso, ao tipo específico da pílula, ou então se ela usa um tipo específico de método anticoncepcional, né, se pílula, se anel, se adesivo, se injeção. Mas quando você pega um estudo que avaliou vários estudos, e aí você compilou 13 mil mulheres, eles concluem que a pílula anticoncepcional não tem interferência na libido. E aí a gente tem que pensar por quê, né? Quer dizer, elas não tiveram alteração da libido porque melhoraram o sangramento, deixaram de sentir dor, tiveram mais confiança de não engravidar, tá com método seguro e aí não vão engravidar, né? Então, tudo isso, ter controle do ciclo, poder menstruar quando quer, né? Então, é uma liberdade que a pílula anticoncepcional trouxe para uma revolução, né? Dentro da sexualidade feminina, que a gente não é um caminho sem volta nesse sentido. E aí, a partir daí veio, obviamente, nos anos, né, que se passaram, esses últimos, desde do lançamento, teve muita tecnologia envolvida, não só com comprimido, mas com outras vias de administração, né, seja na pele, seja na vagina, na própria vagina, né, ou dentro do útero. Não tudo isso pôde proporcionar para a mulher um moleque, né? E aí eu acho que isso para vocês também deve ser muito importante, né? De a gente pegar e olhar essa paciente que eu tô aqui na frente, porque eu tô falando de um universo de métodos que podem ou não estar inseridos no convênio, né? DIUs, por exemplo, né? Sistemas intrauterinos. Implante, a gente ainda não tem como é que se diz, liberado pelos convênios, mas eu tenho pílulas que não custam nada para aquelas pacientes que com possibilidade de acesso via UBS, né? Quem é essa paciente que está na minha frente? Tenho pílulas de R$ 80, né? Que vão gastar R$ 80 por mês, mas eu tenho o caminho do meio, né? Então eu tenho pílulas de 35 a R$ 45 com a boa aceitabilidade do ponto de vista tecnológico, sabe? Assim, de farmacocinética e tal. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar no sentido de ver o que essa paciente está querendo, né? E reavaliar, né? Eu acho que ali de 3 a 6 meses é o prazo que a gente dá em relação a efeitos colaterais, né? Sempre conversando, obviamente, com a paciente para ver se ela se adaptou, se está contente com o método, né? Se quer voltar e a gente pensar numa troca. Eu não sei como que vocês fazem isso em relação aos antidepressivos, ansiolíticos. Eu acho que é bem parecido, como você falou, eles foram evoluindo, né, ao longo das últimas décadas. Eu gostei de um exemplo que você deu numa outra live com o nosso colega Eduardo, Ah, tá. que Do você falou telefone? dos celulares que eles foram evoluindo. Né? Antigamente, tomando mensagem, ligava, hoje eles já têm câmeras de alta resolução, né? Eu acho que a gente tem a mesma coisa, né? A meta-análise tem funções de estudos randomizados, que são geralmente estudos com mais robustos, mais fortes, né? Que dois deles, por exemplo, são necessários para que possa ser introduzido uma medicação no mercado, né? Então, por exemplo, uma meta-análise específica que eu li há uma semana atrás, juntava 17, ele tentou analisar 17 antidepressivos e Caramba. observaram baseado no placebo, né, que seria uma molécula inerte, de certa forma, Enet. quanto que eles causavam de interferência no desejo, na excitação, no orgasmo, né, desses indivíduos, ou na satisfação sexual. Interessante, claro, que aquelas medicações mais antigas que agem em serotonina, principalmente uma parte particular, assim, com o HT2 ali, porque a serotonina muitas vezes ela é vista como uma coisa negativa, assim como a noradrenalina, né? Porém, ela pode ter um componente neutro, inibitório ou excitatório até, né? Então, Sim. muitas vezes houve alguns deles que apresentavam melhoras até com relação ao placebo, principalmente, claro, aqueles que envolvem o efeito dopaminérgico, mas alguns, mesmo só, é claro que as moléculas, elas são sujas, digamos assim, elas não agem em um receptor só, né? Por isso Sim. que, às vezes, tem esse poder antidepressivo. Mas algumas delas, até mais atuais, interferem quase tanto quanto o placebo. Então, por isso que é importante ver as particularidades daquele indivíduo que está procurando ajuda, né?
Você tem estudos de sono, você tem estudos se quanto esse papel da sexualidade é importante. Talvez naquele momento inicial não seja tanto, né? Ele só queira melhorar o humor, da ansiedade, mas como que vai ser no decorrer do tempo? Então, precisa ser estabelecido, muitas vezes o médico não tem esse preciosismo no começo do tratamento e acaba não tendo essa aderência do paciente, e ele não Sim, voltando mais, né? sim, É sim. bem comum eu receber pacientes tanto da urologia, aí essas medicações que vão interferir um pouco mais, espaçando o orgasmo, por exemplo, muitas Uhum. vezes a gente usa essa medicação para justamente o efeito colateral dela, que para muitos homens, por exemplo, teriam problemas para postergariam muito tempo o orgasmo, nós usaríamos muitas vezes, usamos eles justamente para postergar na ejaculação rápida, na ejaculação precoce, né? Uhum. Uhum. Eu vi aqui que a Sara perguntou a respeito de uma medicação que se chama nome de comércio, a Lorene, ele usa uma progesterona chamada Genogest. Então, Sara, na verdade, o que a gente tem? Essa medicação, ela não é considerada um anticoncepcional, tá? É uma progesterona, é um hormônio usado para o tratamento de endometriose. A rigor, as progesteronas isoladas, né, que fala em relação aos anticoncepcionais, a gente tem uma interferência na libido, mas não os trabalhos mostram resultados contraditórios, né? Para algumas pacientes houve mudança, para outras não. E o Alurene não entrou nessa pesquisa porque ele não é considerado anticoncepcional. Ele é uma medicação de tratamento específico da endometriose, tá ok? Então, para eu te responder se interfere ou não na libido, eu não sei te responder porque o Alurene não entrou na pesquisa. E a Kelly ali também colocou que, na prática, houve interferências quando ela utilizou antidepressivos e ansiolíticos no desejo, assim como é importante ali diferenciar, a lubrificação geralmente vem nessa segunda fase do ciclo, que é a excitação, né? O desejo mais Uhum, central, a excitação mais periférica, né? Mas sim, como eu tinha citado, então é necessário que você primeiro converse, acho que talvez com a pessoa que te prescreveu, né? Ou busque alguém que tenha essa conhecimento referente a, se é que você apresente, né? Esse quadro, por isso que é necessário. Os ansiolíticos, alguns deles, os benzodiazepínicos, têm o efeito GABA que podem inibir mesmo a parte sexual. Mas os sim. antidepressivos hoje, aqueles que claro que aqueles que têm efeito dopaminérgico podem não ser tão bons para a ansiedade, tá? Uhum, Então, teria que analisar bem certinho. E alguns pacientes que me procuram e falam até que algumas medicações podem interferir no início. Claro que a gente vai tentar colocar aquelas medicações que minimizam esses efeitos colaterais, mas interferem naquele momento inicial, mas como uhum, melhora a totalidade, a ansiedade, elas ficam menos tensas, diminui quadros depressivos, por exemplo, de tristeza, de vontade de realizar as tarefas delas, isso repercute tão positivamente que melhora, tá? Melhora a parte de envolvimento com a parceria, de relação sexual, de lubrificação, né? Então, uhum. o que pode ter acontecido com ela talvez não foi o que expressa a totalidade das respostas com essas medicações. É, o que mostra pra gente, né, Caio, a complexidade do ser humano, né, assim, se a gente tem uma série de substâncias é, disponíveis no mercado, né, tanto para o psiquiatra em relação às diferentes apresentações aí, tanto dos transtornos ansiosos, né, às vezes, para a gente também, né, dentro da ginecologia, a gente tem uma diversidade interessante de anticoncepcionais em termos de dose, em termos de qualidade de progesterona utilizada, enfim, né? Eu tenho a via oral, tenho outras vias, né? E é bem diferente, né? O que se apresenta na prática clínica e, de certa maneira, acaba é, a gente acaba vendo nos estudos aquilo que a gente vê na prática clínica, né? O estudo mostra pra gente, é um espelho, né, do que a gente vê na nossa prática clínica. Isso é muito legal, porque afinal de contas,
quando a medicação é feita, é pensando exatamente numa melhoria de sintomas, numa efetividade, né? Por exemplo, em anticoncepcionais, eu penso na efetividade, quer dizer, a pessoa que toma um anticoncepcional não está querendo engravidar, né? Sim. E diante disso, né, quer dizer, diante desses componentes, eu tenho uma qualidade melhor de um hormônio e isso pode estar melhorando a pele da paciente, a oleosidade, né, de pele, a diminuição de ausência, né, de espinhas, né, então tem uma série de outras coisas relacionadas a processos inflamatórios que são provenientes da menstruação, então excesso de sangramento, cólica, e então eu consigo, diante da paciente que eu tô, saber qual seria o melhor método para ela e atendendo a expectativa dela também, porque de repente ela não quer usar uma pílula. Ela fala, doutor, eu não estou pretendendo engravidar nos próximos 10 anos, e quais são as opções que eu tenho? Ao invés de ficar tomando pílula todo dia, o que eu posso para não ter... Eu sou muito esquecida, eu não tenho disciplina para aderir a uma medicação como essa, o que você me traz? Falei, olha, aí a gente tem as opções de DIU, né? A gente tem a opção de implante, então eu acho que a gente tem que saber ouvir o que o paciente está trazendo de demanda, né? Em relação a uma expectativa e não simplesmente prescrever, né? Eu acho que essa não é a nossa função. A gente pode prescrever se houver necessidade, né? É que é bem comum, eu não sei se a tua experiência mostra isso, mas é bem comum os pacientes chegarem até nós querendo uma resposta, uma Sim, pílula mágica, uma resposta rápida, né? Nós, nesse tempo que nós vivemos, as pessoas querem tudo de uma forma veloz, né? Claro na que palma da as mão, né? mudanças de relacionamento, de interações, estão acontecendo muito rápido. Claro, a gente também não quer postergar sofrimento, dor, né? Sim, É, e como você falou, a nossa experiência é muito importante. Claro que a gente se baseia em estudos, porque eles tentaram delinear para uma grande quantidade, eles tendenciam a mostrar uma característica. Claro que, como você disse, individualmente vai ser muito particular, vai ter muitos isso. detalhes que vão precisar ser Uhum, esclarecidos, como você falou que a gente tem que analisar o mundo interno, como que é o pensamento, como o comportamento desse indivíduo, e como uhum. ele se vê nesse mundo, né? Como ele vê que o parceiro, a parceria tem interesse ou a visão dele desse momento, né? A Uhum. particularidade dele. Exato. Eu acho que é isso que a gente pensa em termos de individualização mesmo, né? De a gente Sim, ter essa preocupação, e na sexualidade não é diferente, né, Caio? Porque sim, o indivíduo que vem com uma queixa sexual, ele tem outras questões. Então a gente precisa ouvir, né? Não é só a questão em si orgânica, né? Muitas vezes ela está se manifestando organicamente, mas só que tem outras questões que a gente precisa investigar. fantástico. Eu queria só dizer que daqui a pouquinho provavelmente vai cair. Queria Uhum, novamente agradecer a todos hoje que estiveram aqui, a Carol, uhum, que se disponibilizou vir aqui, dar um uhum, pouquinho do tempo dela, do conhecimento, que foi muito tempo lapidado, né? E a ACP, que também pôde disponibilizar esse momento aí para a gente falar um pouco sobre esse tema que às vezes é tão habitual, né? Nós brasileiros falamos tanto de questões de sexualidade, mas há um é, tabus até, sobre as questões básicas, nós estamos aprendendo. Então, só o exemplo que eu às vezes trago, nós precisamos educar as pessoas, inclusive os médicos, questões, isso. inclusive, de sexualidade próprias nossas, que às vezes fazem com que ah, questões nossas que fazem com que nós temos dificuldade de perguntar sobre assuntos referentes à sexualidade. Então, por isso é importante as pessoas buscarem ajuda terapêutica. A vida vai ser uma terapia de alguma forma, claro, vai Sim. fazer com que você se encontre, saiba, Uhum, conheça a si mesmo, mas buscar terapia às vezes para ter alguns insights, inclusive na área sexual, de envolvimento com outra pessoa, a reciprocidade, conhecer seu mundo interno é muito importante, assim sim. como também, se for necessário, perspectivas hormonais, químicas, né, para serem produzidas. Uhum, sim, com certeza, com certeza. Eu acho que essa que é
o resumo, né, Caio, da nossa atuação dentro do consultório em relação especificamente à sexualidade, mas eu acredito que para vocês, psiquiatras, mais ainda, né? Então, nós temos 11 segundos, Então tá cara. bom. Beijo. Obrigada, beijo, obrigada. Tchau.